Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, meu querido, minha querida irmã. Bom dia para você que está aí sintonizado aí na nossa programação. Você está aí pela 94 FM, programa Bom Dia, Espírito Santo. Bom dia para você que está no sítio, nas chácaras, nas fazendas. Nós agradecemos ao Senhor, né, por mais este momento, por mais essa quarta-feira, avisando vocês que hoje é dia de tratamento da cor interior, tá? Hoje, a partir das 2 horas, das 14 até as 7h30 da noite, nós estaremos ali na igreja, na rua Antônio Cândido Borges, 206, na Vila Garcia, tá? A terceira rua aí, depois do Campo do Vila. Hoje está sendo construído lá o supermercado BH, né? E aí você vai achar a igreja bem próxima ali, tá bom? Em nome de Jesus. É Comunidade da Família Cristã. E eu quero estar trazendo nessa manhã a mensagem de Deus para o seu coração, que eu vou ler aqui no livro de Isaías. Nós estamos ainda terminar, né? Nós vamos terminar o livro de Isaías. Estou pensando em começar o livro de Salmos, né? Tá trazendo para vocês todos os dias uma mensagem dentro do livro de Salmos, que ela vai nos orientar, ela vai nos ensinar. É Jesus tratando de nós, tratando dos nossos egos, tratando do nosso coração, tratando de tudo aquilo que não está bem, né? Que precisamos cada dia crescer mais com Deus e sermos melhores a cada dia. Porque se você for melhor, as pessoas que estão do seu lado também serão melhores, tá? Você vai poder sarar a você e sarar todas as pessoas que estão do seu lado. Este é o propósito do Espírito Santo, sarar o povo de Deus, porque se o povo de Deus ficar sarado, um vai sarar o outro, porque a preocupação minha, povo de Deus, irmãos, quando eu faço aqui uns cursos, né, curso de fazer os sabonetes 100% natural que eu fiz, das ervas medicinais, eu já me preocupo com o meu irmão da direita, da esquerda, porque como eu quero o bem para mim, eu quero que eu esteja bem, então eu quero também que o meu irmão da direita, da esquerda, também esteja bem. Este é o propósito de Deus, que nós não sejamos egoístas, não quero só para mim. Eu quero para estar dividindo com os meus irmãos da direita, da esquerda, passando para eles um conhecimento, não é? Então, este é o objetivo de nós estarmos todos os dias aqui trazendo a mensagem, que você também compartilhe essa mensagem, né? Porque vai ajudar muitas pessoas. Compartilhe nas suas redes sociais, irmão. Encha aí, ó, se você tem Instagram, se você tem o Facebook, o YouTube, né? Compartilha lá esta mensagem, porque Deus, ele vai tratar com as pessoas, tá bom? Vai espalhar aí o amor. E eu quero estar lendo Isaías capítulo 50, tá? Isaías no capítulo 50, eu quero ler aqui o versículo 7, tá? Abra aí a sua Bíblia. Deus abençoe, irmã Geralda. Deus abençoe, querida. Obrigado, Senhor, né, por mais um dia. Versículo 7 diz assim, de Isaías 50. Porque o Senhor Deus, Jeová, me ajuda, pelo que me não confundo. Por isso, pus o meu rosto como um seixo, e sei que não serei confundido. Perto está o que me justifica. Quem contenderá contigo? Aliás, quem contenderá comigo? Compareçamos juntamente. Quem é meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Jeová me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como vestidos, se envelhecerão, e a traça os comerá. Quem há entre vós que tema a Deus, a Jeová, ou ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Eia, todos nós que acendeis fogo e vos cingis com faíscas, andai entre as labaredas do vosso fogo, entre as faíscas que acendeste. Isto vos vem da minha mão, e em tormentos
jazereis. Veja, meu querido irmão, o que o Senhor Deus, Ele quer falar conosco nesta manhã. E eu quero que você abra o seu coração e a sua alma para entender. Aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia ali trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Veja, no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. Querido irmão, querida irmã, eu quero fazer uma pergunta para você aqui hoje. Você tem andado no meio do caos, ao caos? Quantas vezes já atravessamos vales escuros, eu e você, não é? E às vezes parecia que via o final do túnel, mas encontrava a noite do outro lado. E além das trevas, tantas circunstâncias adversas e ambíguas me tomavam, muitas vezes com pensamentos, com coisas ruins, para tomar o caos em toda a nossa volta. Quantos já passaram por isso? Parece que você caminha num caminho escuro e você não vê o final daquele caminho. Mas é aqui neste momento que nós estamos passando que nós temos que confiar em Deus. Eu digo sempre que confiar em Deus quando a gente está vendo o final do túnel, está enxergando, é muito bom, é muito cômodo, você está enxergando. Agora, confiar em Deus quando você não está vendo, quando parece que tudo está escuro ao seu redor, é neste momento, meu irmão, que você tem que confiar em Deus, não é? Deus, ele está presente e age em meio ao caos. E esta verdade preciosa está em nosso versículo aqui que nós lemos. Note que não havia luz, forma na terra, na vida na terra, não havia. Ou seja, um caos. E por sobre esse caos o Espírito de Deus se movia. A Bíblia diz que o Espírito Santo se movia sobre as águas. No meio do caos. O Espírito, Deus abençoe, irmã Mônica. O Espírito Santo se movia entre aquele caos. Tá? Veja o que Deus pode fazer no meio ao caos. Que para Deus não tem dificuldades, para Deus não tem problemas, para Deus não tem escuridão, para Deus não tem nada dessas coisas. E nós temos que mudar a nossa mentalidade, mudar a nossa maneira de enxergar e de ver as coisas, meu irmão. Não é? Que cenário perfeito para a intervenção sobrenatural de Deus. E naquele caos ele determina, haja luz, vida e ordem, e assim se fez. Então, a Bíblia fala que o Senhor, ele nos deu o poder e a autoridade para mudar situações, tá? Situações que estão em nossa volta. Com a tua palavra, você vai orar e vai pedir ao Senhor para mudar a situação que está em sua volta. Limpar a sua mente de todo pensamento contrário negativo. Limpar a sua mente dos caos, né? Que você tem carregado, meu irmão, minha irmã, desde a sua infância. Deus está dizendo que você tem o poder, a autoridade de mudar situações na sua vida, né? Em quase todos os países por onde nós passamos, o ministério foi marcado por um início de caótico. Irmãos, aqui a testemunha da moça está dizendo
que em todos os lugares que ela passou, o caos, né? Aonde ela passou, foi marcado por um início caótico. Por que então será que Deus nos envia para esses lugares caóticos? É para você passar necessidade, é para você... Claro que você vai aprender, né? Que nós passamos por um momento, passamos por uma situação dessa, quando nós fomos para Carapó, Mato Grosso do Sul. Até então nós éramos acostumados a estar na cidade, tudo ali à sua disposição, o pão, né? O carro, a comida que você quisesse comer na cidade grande, né? Você vai lá no mercado e compra, tudo está à sua disposição, não lhe falta nada, tem o leite, tem tudo ali. Agora, quando você vai para uma cidade, que no ano de 87, o Tiago nasceu em 87, 88, 89, quando nós fomos para Carapó, Mato Grosso do Sul. O Tiago estava com 1 ano, meu filho mais novo, o Tiago estava com 1 ano e 8 meses. Então, quando eu cheguei em Carapó, meu irmão, eu pensava que estava chegando na roça. Né? Aquelas casas de tábua. As irmãs aí de Carapó devem lembrar, as nossas irmãs mais antigas, né? Mais experientes, vamos dizer assim, né? Antigas não, experientes. Eu comecei a olhar aquelas casas, sabe, de tábua, assim, umas quase caindo, e aquela escassez, eu olhava assim, não tinha asfalto nas ruas, tudo assim de areia. E aí, a dificuldade, eu cheguei na cidade e ainda perguntei, pastor, cadê a cidade? Aí o pastor disse, pastor, é aqui mesmo. Onde está a cidade? Não, isso não foi a dificuldade. A dificuldade maior é quando eu cheguei no lugar que eu ia morar, nós fomos morar no fundo da igreja. A nossa igreja é construída de tábua, ainda não sei se é ainda, né? Se elas desmancharam aquela igreja antiga. Era construída de tábuas e atrás tinha 2 cômodos, né, de tábua, até que lá no fundo eles tinham construído lá um banheiro dentro dos 2 cômodos, que era um banheiro com vaso e tudo. Mas a maioria das casas, até no mesmo terreno, ia construído um banheiro, sabe, daqueles antigão de casinha, que fura um buraco no chão. Então, era desse jeito lá. A cidade inteira. As pessoas, irmão, não tinha lixeiro que passasse na cidade, não tinha. Imagina a sujeira que era. Vai imaginando aí. Você é acostumado numa cidade grande, tudo na sua mão, tudo ali no mercado, vai lá, você vai comprar e tal. Chega numa cidade e que não tem lixeiro que passa. As pessoas colocavam lixo, irmão, na frente da casa. Ficava aquela pirâmide, sabe, de lixo. Aí eu perguntava aos vizinhos, aí, cadê o lixeiro daqui? Não, aqui não tem lixeiro não, aqui a gente joga em qualquer canto. Falei, misericórdia. Eu não vou jogar o lixo em qualquer canto não sou acostumado a fazer isso. Falei pra ela, né? Não que eu quis dar ordem ali, mas eu achei errado fazer isso, irmão, né? Aí eu falei, pastor, você vai fazer um lugar aqui para mim botar lixo, porque eu não vou botar lixo na frente da casa, vou pôr aqui. Mas a senhora vai deixar o lixo aí? Eu falei, vai, porque o Senhor vai fazer um reboliço nessa cidade. Ela não vai ficar assim, não. Semana que vem, a Ramona trabalhava na prefeitura, conhecia todo mundo lá, o prefeito. Falei, Ramona, vai na prefeitura e falar pro prefeito passar um lixeiro, nem que seja na rua da igreja aqui, pelo amor de Deus, minha filha. E nós vamos, irmãos, orar. Não tinha saneamento básico, poço, tinha que ter o poço ali, entendeu? Os vizinhos tudo tinha poço. E a privada, vocês que me entendem o que é, né? Aquela casinha que faz necessidade, lá no fundo do quintal, com buraco lá, que você senta lá e faz necessidade. Eu falei, misericórdia. E aquilo, quando chovia, subia até a tampa.
O meu filho Tiago, na época, ele já tinha 2 anos, já andava. E o Tiago, ele ficou doente. Ficou doente de uma forma tão grande. Levei ele no médico e o médico disse, olha, seu filho está com giardia, está com isso, está com aquilo. E se você não tirar ele da cidade aqui, ele vai morrer, porque aqui não tem recursos. Nós não temos recursos para seu filho. Irmão, era 2h, 1h30 da manhã, eu estava na casa do médico batendo lá para saber, para dar remédio. Falou, olha, e ele só gemia, não comia. Então, esses dias o pastor tinha saído para vir para São Paulo para resolver umas coisas e eu estava sozinha lá, dirigindo a igreja e cuidando do Tiago. Aí eu liguei pro irmão de madrugada, falei, irmão, nós temos que levar esse menino no médico, vamos levar. E o Tiago só gemia, não comia. E o médico falou, vocês têm que sair daqui, porque senão vocês vão perder essa criança. Irmão, a situação foi tão difícil. E eu orei a Deus, falei, Senhor, nós viemos aqui, Senhor, para quê? Para eu perder o meu filho? Será isso mesmo que o Senhor quer? E nós ali, o pastor não tinha chegado. E Deus me deu uma sabedoria, deu começar a dar coisa de carne, aquela caldinho da carne, fazia o bife, caldinho, e orando pro meu filho. E ele foi se alimentando. Quando o pastor chegou, ele já estava bom de novo. Mas ele ficou, irmão, pele e osso, 15 dias sem comer. Mas o Senhor abençoou meu filho. Mas eu vou dizer para você, para terminar nosso testemunho aqui, que não tinha pão. Cheguei lá, cadê o pão? Cadê a padaria? Não, a padaria aqui. Ninguém sabe o que é isso não, pastor. Ninguém sabe o que é pão. Sabe o que é pão de sal que nós comemos aqui e põe na padaria? Não. Lá só tem a tal da chipa, uma coisa dura. Aí a gente come aqui e quase quebrava os dentes. As irmãs aí do Mato Grosso sabem o que eu estou falando. Mas eles eram acostumados a comer isso, mas eu não. Leite, irmão, tinha que, aquele tempo do ticket, tem que ficar numa fila interminável para pegar 3 litros de leite. Irmãos, era difícil, foi muito difícil acostumar, né? Resumindo, 3 meses depois que nós estávamos lá, o lixeiro foi enviado para tirar os lixos, para levar os lixos embora. Irmão, foi a maior bênção da nossa vida. Bênção da nossa vida que aconteceu. E Deus ali só foi mudando a cidade. Em 3 anos que nós chegamos lá, a nossa igreja tinha 19 pessoas, né, que frequentavam. Em 6 meses ela foi para 250 pessoas. Era de tarde. De tarde à noite nós tínhamos culto. Era cheio. Então Deus fez um reboliço grande. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Deus nos enviou para uma cidade que era um caos. E Deus transformou a cidade. Porque nós chegamos ali com uma visão diferente, falando da palavra, de tomar posse da bênção de Deus, repreender o espírito da miséria, o demônio da escassez que estava ali, matando aquele povo. E o Senhor assim fez. E todos os irmãos da igreja começaram a entender a visão que a gente estava passando para eles. E Deus totalmente, Ele mudou a cidade. Hoje você vê Carapó, uma cidade que tem de tudo hoje. As igrejas cresceram, todas as igrejas cresceram, eram todas igrejas mirradas, né? Entraram na visão. Porque Deus, Ele quer mudar situações, Deus não quer que você fique aí na miséria, na escassez. Aonde você está um caos. Por que você foi mandado para um lugar que está o caos? É para você fazer a diferença. Com o seu amor, com o seu ensino, com a sua dedicação, tá entendendo? Então é por isso, irmãos e irmãs, que nós estamos aqui, ó, insistindo, falando com você, pregando a palavra, ensinando o evangelho, para que o caos seja transformado em bênção. Não é para você achar bonito, não, eu acho tudo certo isso que a pastora está falando, mas se você não acredita, você não põe em prática, como é que vai mudar a sua vida? Como é que você quer que mude a sua família, os seus filhos, se você não coloca em prática os ensinamentos que lhe é ensinado aqui, meu irmão? Deus, Ele está passando para você o caminho, o jeito, a maneira de como você tem que guardar a palavra de Deus no coração e colocar em prática.
Então é isso que tem que acontecer. Então a Bíblia Sagrada, muitas vezes, ela nos ensina que quando nós estamos no meio do caos, é para que aquele caos mude. Então, e para isso existe uma batalha espiritual. Porque nós ali, irmão, botamos o povo para orar. Ali nós colocamos o povo de joelho, um pastor que nos antecedeu lá, não me lembro mais se era o Daniel, se era o Ladislau, não me lembro mais. Irmão, não sei qual deles. Tem um pastor que nos antecedeu lá em Carapó. Irmão, eu comia goiaba, porque não tinha condições, a igreja não tinha condições nenhuma de se sustentar. Tá entendendo? Era uma miséria total na cidade, não tinha emprego, irmão. Não é? Não tinha emprego. Então, o que é que Deus nos levou para essa cidade para nos matar lá de fome, irmão? Claro que não, querido irmão. Deus nos mandou lá para fazer a diferença naquela cidade. Para fazer com que aquela cidade ouvisse a palavra e fosse sarada e curada. Qual é o seu papel aí dentro da sua casa? Você está no meio do caos. Os filhos, o marido, a esposa, muitas vezes você está dentro do caos. O que você vai fazer aí dentro da sua casa? Você vai continuar reclamando, dizendo que Deus está longe, que Deus não escuta? Ou você vai dizer, Senhor, eu não aceito essa situação aqui mais, eu quero a mudança desse homem, desta mulher, eu quero a mudança da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos. Senhor, meus joelhos estão aqui no chão e não vou colocar ele à toa não, porque tenho certeza que o Senhor vai mudar a situação dentro da minha casa, ou o Senhor vai mudar a situação aqui na minha empresa onde eu estou, no meu trabalho. Afinal de contas, Senhor, eu conheço o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, dono do ouro e da prata, tá? Eu não vou ficar mendigando, pedindo para um, para outro, um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, porque eu conheço um Deus de prosperidade, e o Senhor vai dar emprego, o Senhor vai dar salário para esse povo, o Senhor vai repreender a miséria, a escassez desse povo, e esse povo vai passar a prosperar, Senhor. Este é o nosso projeto, irmão, é o nosso propósito, por isso que nós estamos falando aqui do projeto 1000 Almas. Quantas pessoas já prosperaram sendo um parceiro, uma parceira do projeto 1000 Almas? Porque entenderam o projeto de Deus na vida deles. Agora, se você disser, eu não posso, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou um coitado, você vai ficar o resto da vida reclamando que você é um coitado, porque você não acredita no poder de Deus e que o Senhor faz um reboliço aí na sua casa. Você sempre reclama, eu não posso, eu não tenho, eu sou um miserável, eu gasto isso. Irmãos, é melhor você entender que você precisa mudar de mente, mudar de visão, porque você está na mente lá do passado, lá da miséria, da escassez lá do passado. Irmão, quando eu não conhecia a palavra de Deus, eu vivia na miséria, irmão. Nós vivíamos numa situação difícil. A minha família é uma situação difícil, mas quando passamos a conhecer a verdade, a palavra de Deus, Deus nos fez prosperar. Porque aí eu tinha poder e autoridade para dizer, olha demônio da miséria, olha espírito da doença, da enfermidade, na minha casa não tem poder mais não. Porque o meu Deus hoje é o Senhor Jesus, e você não tem poder no meu corpo, você não tem poder na minha casa, nem nos meus filhos. Então, capeta, o diabo, bateu retirada. Porque decidi a servir a Deus, a buscar o Senhor e a buscar os meus direitos dentro da palavra. Tá entendendo aí? Por isso que a Bíblia fala, conhecereis a verdade, conhecereis a palavra, e ela vai te libertar. Tá entendendo? Então, a partir do momento em que você começa a entender o projeto de Deus, irmãos, estamos aqui há 15, está beirando 16 anos ou mais que nós estamos na rádio, irmão. Todo mundo veio aqui, fez programa, foi embora, desistiram, né? Outros partiram para a eternidade e nós continuamos aqui. Ficamos um tempo em Araxá, né? Depois voltamos para cá, aconteceu tudo, nós voltamos. E eu falei, Senhor, mas o que é que está acontecendo em Patos de Minas? O Senhor quer que a gente volte para lá de novo?
né? E hoje estamos aqui. Tá entendendo? Porque Deus tem alguém aí do outro lado que precisa abrir a mente, que precisa abrir o seu entendimento. Você está sofrendo e fica reclamando que está sofrendo, em vez de você tomar posição diante de Deus. Você não toma posição. Como que é que você vai mudar a sua vida se você não toma posição? Deus está falando todos os dias aqui, batendo na tecla, dizendo para você como você tem que ser, mas você acha bonito, acha maravilhoso, que mensagem boa. Mas e aí? Você está tomando posse dela ou não? Né? Ou você apenas fala, mas não age? Então, meu querido irmão, esta é o propósito de Deus. E nós temos que entrar na batalha espiritual. Olha aqui, ela diz assim, olha, muitas vezes sofremos privações por conta do nosso pouco sustento. Por vezes comemos as mangas verdes no quintal, enfrentamos dificuldades linguísticas, né? Na época lá é uma outra língua. O choque cultural e a batalha espiritual. Mas foi nesse contexto escuro que vimos o Deus que age no caos intervir. Testemunhando os primeiros convertidos a Cristo vindo do islamismo. Eles aqui, esse casal aqui, estava lá, né, lá do islamismo. Provamos como nunca a presença real do Senhor e vimos Deus nos forjando pelas provações e aflições e necessidade, como aconteceu conosco em Carapó, no Mato Grosso do Sul. Tá? Lá nós fomos forjados, eu fui forjada ali, acostumada a comer assim, comer assado, de repente tem que comer chipa, né, meu irmão? A tal da sopa paraguaia, misericórdia, só quem gosta disso. Que sopa sem gosto, e eu tinha que comer, né, irmão? Era a comida de lá, ué. Eu não tinha que reclamar, né? Tem que dar glória a Deus e aleluia. Né? Então ele diz, enfrentamos aflições, necessidades, preparando para mais 4 décadas de ministério em outros 5 países. Você está passando por um vale escuro hoje, andando sem qualquer luz? Aí a pergunta para você. Não se desespere, confie, então somente no Senhor e firme-se nele. Ele está presente e agindo misteriosamente no que parece ser o vale da sombra da morte. Tá? Você já passou pelo vale da sombra da morte? Meu irmão, você não está sozinho. O bom pastor caminha do seu lado e vai levá-lo com segurança para fora do vale sombrio. Deus, irmão, tem a sua maneira de trabalhar em cada um de nós e a te levar a lugares que você não aprecia muito. Mas esses lugares do qual você é levado é para que você aprenda, para que o Senhor trabalhe em você e também para Deus fazer uma mudança ali aonde você chegar. Esse é o propósito de Deus. Tem muitos missionários e pastores que vão para esses lugares. Eles não entendem o trabalhar de Deus. Eu, naquele momento que eu cheguei naquela cidade de Carapó, Mato Grosso do Sul, quando eu vi aquele caos lá, a minha vontade era de voltar para trás, irmão. Vou voltar para trás, pelo amor de Deus, eu não vou conseguir viver num lugar desse. Mas o Senhor disse, calma, minha serva, tem coisa esperando aí. Não é só o que você está vendo com seus olhos, tem coisa que estão no escondido, eu vou te mostrar, irmão. Precisou de eu orar muito, precisou de eu fazer jejum, precisou muito de eu estar na presença de Deus para que eu aguentasse tudo aquilo. Eu aguentei aguentei pouco, foi mais ou menos menos de um ano, né? Aí o lixeiro começou a passar,
Aí as coisas já começaram a melhorar, já começou a vir empresa para a cidade, já tinha emprego para o povo. Menos de um ano que a gente estava lá. Cidade de Carapó, ela foi revolucionada. Deus entrou ali, meu irmão, e mudou a situação e a cara da cidade. Ali nós temos ali, se a gente for falar, testemunhos gloriosos que aconteceu ali, de pessoas que não tinham nada. Uma das pessoas era o irmão Bert, Antônio Bert, não tinha cadeira para sentar dentro de casa. E Deus fez um reboliço na vida dele, quando ele começou a investir no reino. Ele tinha uma lanchonete velha caindo os pedaços e disse: pastor, essa lanchonete só está me dando prejuízo, pastor. Eu vou vender essa lanchonete e vou ajudar o senhor por um programa de rádio. 3 meses. E ele fez isso, irmão. Ele ficou sem a lanchonete e todo o dinheiro que ele vendeu a lanchonete, ele investiu no programa de rádio. Foram 3 meses de programa de rádio. E Deus fez um reboliço grandioso. Esse irmão, Deus operou tanto na vida dele, irmão. Dentro de um ano, ele comprou a casa dele, comprou o telefone naquela época, era caríssimo o telefone, era 2.000, 3.000 reais, aquele telefone fixo, né? E Deus fez um reboliço na vida dele. E na igreja, a igreja, irmão, virou outra igreja. Um povo abençoado, um povo próspero. O espírito da miséria, irmão, bateu e retirado da cidade. Deus operou grandemente. A pessoa tem que abrir a mente, abrir a visão, para entender o que Deus está querendo. Às vezes você é um crente aí, irmão, mas você não está entendendo nada. Você só lê a Bíblia, vai na igreja, a sua mente é aquela mente daquelas galinhas que ficam olhando somente os seus milhos e não vê nada do que está acontecendo do lado direito e esquerdo. E você vai 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, na miséria, na escassez, não prospera, não vai para frente. A sua fé não cresce, você não faz a obra de Deus, milagre não acontece na sua vida, porque a sua mente é pequena, você não quis crescer, você não quis entender o que Deus quer. Tem preguiça de ler a Bíblia, tem preguiça de ir para a igreja, tem preguiça de orar. De que forma, irmão, Deus vai fazer um reboliço na sua vida? Né? Tem muitos irmãos que Deus pega pelos colarinhos, né? Pega pelos colarinhos para ver se ele vai, mas ele embirra no meio do caminho, não vai para frente nem para trás. Ai, eu dou graças a Deus por aqueles que escutam a palavra de Deus e põem em prática, tá? Vamos orar em nome de Jesus? Bom, são testemunhos gloriosos. Se eu fosse contar aqui, ia ficar o dia todo contando e à noite para falar o que Deus tem feito na nossa vida e o que Deus tem para você, meu irmão. O que Deus tem para você, minha irmã. Vamos orar. Aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos a Ti, Jesus. Nós te bendizemos e te adoramos porque sabemos que o Senhor é nosso Deus. Não existe outro Deus melhor do que o Senhor. O Senhor é o único que pode sarar, curar, renovar, restaurar. E buscar aqueles que estão nas sarjetas, aqueles que estão aprofundados no abismo das drogas, dos vícios. Quantas pessoas, Senhor, estão doentes, enfermos, amarrados, prisioneiros, que não conseguem sair do lugar onde está. Coloque as tuas mãos agora sobre essa família. Coloque as tuas mãos agora, Pai, sobre este homem, sobre esta mulher. Tira do coração dele e dela todo o pensamento contrário, negativo, tudo aquilo que tem tirado do seu propósito, do seu caminho. Tira esta mágoa, este ódio, este egoísmo que ainda persegue assim a sua mente, o seu coração, que não deixa fazer a tua vontade. Estende as tuas mãos. Eu repreendo esse demônio de pombagira. Eu repreendo esse espírito de miséria. Esse espírito de Maria Mulambo, esse espírito de mendigância, esse espírito de sujeira. Glória, glória a Jesus, aleluia. Pai, entra dentro desta casa,
cada entrada e saída. Eu repreendo, Jesus, esse espírito maligno que está morando dentro desta casa há quanto tempo, e esta pessoa nunca tem paz, nunca tem alegria, nunca tem um pão para comer, nunca tem uma carne, nunca tem nada, porque sempre está faltando tudo. Eu dou uma ordem, espírito de miséria, de escassez, saia de dentro dessa casa agora. Pai, clareia a mente desse homem, clareia a mente desta pessoa, desta mulher. Senhor, repreende o espírito do vício, das drogas, repreende esse espírito maligno que está ainda dentro desta casa. Muitas vezes conhece, vai na tua casa, faz as campanhas, mas ainda não entendeu qual é a tua vontade. Repreende agora esse demônio, esse espírito maligno. E eu dou uma ordem. Sai agora dos 4 cantos desta casa, desta família, em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar, libertar, curar e restaurar, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, falta só 5 minutos, aqui a rádio, daqui a pouco ela vai mudar de programa. Então, ouça de novo essa live, compartilhe com as pessoas que você conhece, tá? Vai lá no YouTube, no Facebook, compartilhe em todas as suas redes sociais. Esse Simon Bert que eu falei para você agora há pouco, Simon Bert, era um homem que não tinha alegria, que não tinha paz. Era um evangélico de nome, tá? Era um crente de nome. Tem muita gente que diz, eu sou crente, é só de nome. Que a vida dele é uma miséria, ele não tem paz dentro de casa, briga com a esposa, é aquela bagunça dentro de casa. Você não pode dizer que é crente, você não pode dizer que é servo de Deus, crente não. Você é crente de nome, eu posso dizer assim. Mas de verdade você não é crente. Pastor, você está me ofendendo? Não estou te ofendendo, porque você precisa passar por uma mudança. Você precisa passar. Você não pode aceitar essa situação dentro da sua casa. E Deus vai mudar. Vá para a Bíblia, a palavra de Deus, que tudo vai mudar. Irmão Bert, o primeiro desafio que ele fez, irmão. Pastor, eu não sou casado, eu vou casar. E a segunda coisa, eu vou vender a minha lanchonete e vou investir no programa de rádio. Todo mundo. Talvez as pessoas olhassem para você, é louco fazer isso. Mas ele disse, ninguém disse nada para ele. O pastor não falou nada para ele, não sugeriu nada para ele, foi ele que tomou a decisão. Às vezes Deus está falando algo com você e você está entrando por uma orelha e saindo pela outra. Não é verdade? Às vezes Deus está conversando, falando com você. Não, isso é coisa da minha cabeça. Porque Deus quer fazer uma mudança na sua vida. Deus falou com ele. Ele falou, Deus falou comigo, eu vou vender minha lanchonete, que está aí falindo. Vendeu e investiu no programa de rádio para fazer a obra de Deus. Irmãos, que foi de católico, que foi de espírita, de pessoas que estavam doentes, pessoas que foram libertadas através do programa de rádio. Vocês não têm ideia. Nós não dava conta de atender as pessoas. Não foi só a nossa igreja que foi abençoada, não. Todas as igrejas que estavam lá, na época, foram abençoadas. Porque as bênçãos de Deus não é só para nós, é para todos aqueles que estão do nosso lado. Todos que estão pregando o evangelho de verdade serão abençoados. Então, foi um desafio. E a partir daí a igreja não parou mais. Em Carapó hoje, nós temos, acho que, não sei se é 4 ou 5 igrejas lá, igrejas grandes, fortes, abençoadas. E era uma igreja que chamava, o nome dela era a Igreja do Passa Fome, quando nós chegamos lá. Porque todo pastor chegava lá, passava fome e ia comer goiaba, porque não tinha comida, não tinha condições. Mas quando nós saímos de lá, Deus fez uma mudança naquele povo e naquela igreja. Hoje temos um povo abençoado, uma igreja, um povo de Deus lá. Tá bom? E que Deus venha abençoar grandemente a sua vida. Bom dia, Espírito Santo!